Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 151. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Vamos a mais um vídeo sobre as lições do Mestre Ramatiz. Dessa vez ele vai fazer muitas revelações sobre a natureza do perispírito. Garanto para vocês que o vídeo de hoje será uma verdadeira aula. O conteúdo é baseado no livro Elucidações do Além, psicografado por Hercílio Mais através do espírito Ramatiz, livro de 1964. Quem tiver interesse em adquirir o livro em questão, deixarei o link fixado nos comentários. Dito isso, vamos lá. Pergunta: por que, em obras anteriores de vossa autoria espiritual e de outros espíritos credenciados, o perispírito é definido como um elemento complexo, de estrutura fisiológica, sistemas e órgãos idênticos aos do corpo físico, quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o identifica na forma de um corpo vaporoso? Há 100 anos, quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, ele não podia fazer outra descrição do perispírito. Os espíritos mentores assim lhe notificaram, porque além de sua doutrina ser endereçada principalmente à massa comum, isso ocorria numa época de pouco conhecimento esotérico. Hoje, no entanto, é possível ao homem comum receber instruções sobre a verdadeira contextura do perispírito, porque ele já está familiarizado com as energias do mundo invisível reveladas pela ciência terrena, como raios X, ultravioleta, infravermelho, radioatividade, desintegração nuclear, ultrassons, eletricidade, magnetismo, elétrons. Atualmente já não se põe em dúvida a possibilidade de a matéria transformar-se em energia, nem da existência da fauna microbiana, também invisível à vista carnal. Igualmente, também já se admite que muitas doenças tanto vêm do corpo como resultam dos desequilíbrios psíquicos, que a medicina classifica como enfermidades neurogênicas. Em sua época, Allan Kardec dirigia-se principalmente aos não iniciados no estudo esotérico, que ignoravam os conhecimentos secretos do mundo oculto e da vida espiritual, tais como a reencarnação, a lei do karma e a comunicação entre os vivos e os mortos. Estas revelações esotéricas da doutrina espírita já sofriam ataques furibundos do clero católico e despertavam sarcasmos acadêmicos ortodoxos. Sem dúvida, ele e os espíritos seriam imprudentes se tentassem popularizar todas as particularidades e minúcias anatomofisiológicas do perispírito, assunto demasiadamente avançado para uma época de excessiva ignorância. Kardec teria de enfrentar a dúvida agressiva dos cientistas São Tomés e dos adversários religiosos dogmáticos, e isto estremeceria as raízes ainda frágeis do espiritismo. Eis porque os espíritos mentores de Kardec não o incentivaram a empreender estudos e pesquisas mais profundos quanto à verdadeira natureza do perispírito, limitando-se a classificá-lo como um corpo fluídico, simples e vaporoso. E assim, satisfazia as conjecturas da capacidade mental e do entendimento espiritual primário dos adeptos e dos profanos. Mais tarde, ele então o identifica melhor, dizendo ser um corpo fluídico, cuja substância é tomada do fluido universal ou fluido cósmico, que o constitui e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de adiantamento dos espíritos. É um órgão transmissor de todas as sensações, etc. Pergunta: considerando o perispírito como um corpo vaporoso, conforme explica o Livro dos Espíritos, qual é a natureza intrínseca do espírito, isto é, a entidade que o comanda e governa? Explica o próprio Allan Kardec em suas obras o seguinte: a vida dos espíritos é a espiritual, que é eterna. A corpórea é transitória e passageira,
verdadeiro minuto na eternidade. O espírito, portanto, é a entidade imortal e sem forma de homem, enquanto o perispírito é o seu invólucro, ou seja, o seu corpo etéreo estruturado também com os fluidos mentais e astrais que o envolvem e dão-lhe a configuração humana. No dizer de Kardec, o espírito é a chama, a centelha ou o clarão etéreo, espécie de luz material, que se justapõe ou conjuga ao perispírito a fim de lhe ser possível baixar e ajustar-se a um mundo planetário sob a configuração de um corpo físico ou humano. É evidente que se o espírito é sem forma e assemelha-se a um clarão, centelha ou chama imortal, sendo o núcleo real da vida do homem, ele precisa de corpos ou elos intermediários que lhe facultem descer vibratoriamente até poder manifestar-se mediante o corpo carnal na Terra. Esses corpos mediadores plásticos que estabelecem a interligação do mundo espiritual com a matéria são constituídos com a essência ou substância do plano físico em que o espírito tem de ingressar. Assim, o perispírito que, há 100 anos, Kardec descreveu como um corpo vaporoso, no intuito de evitar discussões que prejudicariam a doutrina espírita ainda no início de sua codificação, hoje já pode ser estudado em seus verdadeiros aspectos e detalhes, abrangendo a sua estrutura fisiológica ou orgânica. Sabeis que não existem distâncias métricas entre o reino do Espírito Eterno e o mundo material, pois essa pretensa separação é apenas a diferença dos estados vibratórios de cada plano entre si. Mesmo nesse instante em que vos ditamos estas palavras, viveis simultaneamente no mundo espiritual, mas ligados a um organismo carnal. Não é preciso ocorrer a vossa morte corporal para sobreviverdes em espírito, pois, na realidade, sois sempre espírito imortal, embora encarnado ou sujeito a um corpo físico, mediante o elo do perispírito, a fim de, em caráter transitório, poderdes viver subordinados às limitações do mundo terráqueo. É óbvio que o espírito, em face de sua natureza superior e vibração sutilíssima, para encarnar-se na carne, ele precisa servir-se de veículos intermediários. Assim como o raio do sol não pode mover um vaso de barro, o espírito, pela sua natureza material, também não seria capaz de movimentar diretamente um corpo físico. Em resumo, entre o espírito e o corpo carnal existe um espaço ou distância vibratória que precisa ser preenchido pelos corpos, veículos ou elos confeccionados da mesma substância de cada plano intermediário. Considerando-se que o perispírito é justamente o equipo ou o conjunto de outros corpos imponderáveis e reais que preenchem esse intervalo vibratório, é evidente, então, que não pode ser um corpo vaporoso, qual uma nuvem sem pouso certo no espaço. Pergunta: poderíeis dar-nos algumas elucidações mais amplas desse conjunto ou equipo perispiritual, que também é formado por outros veículos ou corpos imponderáveis? Atendendo aos objetivos desta obra, em particularizar os diversos aspectos da mediunidade sob o patrocínio do Espiritismo, faremos algumas observações gerais sobre o perispírito, mas sem nos estendermos às minúcias facilmente encontradas nas obras dos Rosacruzes, teosofistas ou iogues. Cabe-nos realmente despertar o interesse dos espíritas estudiosos para a verdadeira natureza anatomofisiológica do perispírito e auxiliarmos os médiuns a lograrem mais êxito nos seus trabalhos mediúnicos, adquirindo maiores conhecimentos sobre a verdadeira vida do espírito imortal. Através da escolástica hindu, sabe-se que o universo é setenário, isto é, todas as manifestações mais importantes da vida cósmica e planetária são disciplinadas ou regidas por um padrão vibratório diretor, que é o número 7. Entre essas manifestações setenárias, destacamos principalmente as seguintes:
São 7 as cores fundamentais do espectro solar e da cromática do mundo material. 7 as principais notas da música terrena. 7 os dias da semana e cada período lunar. Há 7 pecados capitais e 7 virtudes principais, 7 planetas e 7 esferas ocultas que se agrupam em tomo da Terra, pois o espírito do homem só se libera depois que atinge o 7º céu. Foram 7 os sábios da Grécia e as maravilhas do mundo. São 7 os sentidos físicos das raças humanas no fim do seu ciclo planetário de educação física. Também são 7 as raças mães de cada orbe, e já vos encontrais na 5ª raça mãe. Jacob, em sonhos, viu os anjos subindo e descendo os 7 degraus da escada evolutiva espiritual, enquanto o Apocalipse de João é pródigo em 7 selos, 7 anjos, 7 céus e 7 castiçais. Em diversas atividades do homem que dizem respeito aos momentos mais importantes da vida, observa-se ainda o padrão setenário regendo-lhe as manifestações e responsabilidades. A criança é considerada inocente até os 7 anos, idade em que o espírito integra-se definitivamente no corpo físico. A puberdade no menino ou na menina chega aos 14 anos, isto é, 2 vezes 7, época na qual solidifica-se no homem o corpo astral da emoção ou dos desejos. A maioridade ou emancipação só se faz aos 21 anos, ou 3 vezes 7, quando o homem já tem juízo, pois realmente em tal fase fica de posse consciente do corpo mental, passando a raciocinar dali por diante sob sua inteira responsabilidade espiritual. Eis porque as filosofias e doutrinas espiritualistas da Terra, em sua essência, tratam da revelação cosmogônica pela mesma ordem setenária, embora às vezes variem entre si nas suas denominações peculiares e especulações filosóficas, conforme seja a índole, o temperamento e as tradições de cada povo. Assim, por exemplo, os Rosacruzes referem-se a 7 divisões com relação ao homem, na seguinte forma: o mundo de Deus, o dos espíritos virginais, o do espírito divino, o do espírito da vida, o do pensamento, o dos desejos e o da matéria. Embora se verifique aparente diferença com a mesma enunciação feita pela yoga, na intimidade espiritual ambos concordam, malgrado a última assim especifique a sua definição setenária: espírito, mente espiritual, intelecto, mente instintiva, prana ou força vital, corpo astral e corpo físico. No entanto, para melhor entendimento e facilidade de estudo, achamos melhor reduzir essa enunciação setenária tão tradicional e familiar no Oriente para uma concepção mínima de 4 divisões, ficando assim esquematizada: espírito, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Deste modo, o perispírito, no estudo espiritista, é o equipo que abrange, no seu conjunto, a mente espiritual, o intelecto, a mente instintiva, o prana e o corpo astral da especificação yoga, em correspondência também com o mundo do espírito virginal, do espírito divino, do espírito da vida, do pensamento e dos desejos da Rosa Cruz. 6. São esses corpos ou elementos intermediários da atividade espiritual que, grupados num só conjunto, constituem o perispírito, o qual, então, preenche os planos intermediários e serve de elo para o espírito pôr-se em contato com a matéria. É a ponte de ligação entre o reino espiritual e o mundo físico, sem necessidade de esmiuçá-la com especificações e subdivisões que lhe destaquem o corpo mental, vital, espiritual ou astral, tão ao gosto dos orientais. Para os espíritas, é suficiente enfeixar todas essas subdivisões e veículos intermediários da filosofia oriental num só corpo ou equipo, qual seja o perispírito. O perispírito não é, pois, um corpo vaporoso, conforme a enunciação kardecista, mas um equipo complexo e capaz de atender às mais variadas atividades e desejos do espírito imortal.
Considerando-se que a doutrina espírita é movimento de natureza popular, destinado a todos os não iniciados nas particularidades do mundo oculto, o Alto então aconselha que seja resumido o estudo do perispírito, tanto quanto possível, evitando-se a saturação mental que perturba os adeptos e médiuns ainda imaturos em tal assunto. Eis por que preferimos especificar esse estudo do seguinte modo: espírito, a centelha ou a luz imortal sem forma. O perispírito abrange o corpo mental que serve para pensar. O corpo astral que manifesta a emoção, os desejos, os sentimentos. O duplo etérico, com o sistema de chakras ou centros de forças etéricas, isto é, o corpo transitório de éter físico e situado entre o perispírito e o corpo físico, o qual se dissolve depois da morte do homem. E, finalmente, o corpo físico, como a derradeira peça a ligar o espírito imortal ao mundo material. Assim, pelo simples fato de o perispírito abranger o corpo mental, que é a fonte do pensamento, e o corpo astral, que dá vida aos desejos, sentimentos e emoções humanas, ele já se revela um instrumento inconfundível e de assombrosa complexidade, e não o corpo vaporoso citado na codificação kardecista por força da época. Ele é realmente a ponte viva para o espírito alcançar a matéria e atuá-la de modo a impor suas ideias e os seus desejos. No universo não existem fantasias nem milagres, mas tudo obedece a um processo de ciência cósmica, regido por leis invariáveis, que regem o aperfeiçoamento das coisas e dos seres. É óbvio, pois, que a operação de pensar, desejar ou sentir do espírito exige sistemas, órgãos e mecanismos adequados na contextura do perispírito, em vez dele ser um corpo vaporoso semelhante à fumaça. É sabido que as poses ou estados emotivos do homem produzem em seu corpo determinadas reações psicofisiológicas que interferem com o sistema nervoso cérebro, espinhal, endocrínico, linfático, sanguíneo, ósseo, muscular e outros fenômenos específicos. Portanto, muito mais importante do que o corpo de carne é a estrutura anatomofisiológica do perispírito, que é a sua matriz original e organismo pré-existente ao nascimento e sobrevivente à morte física. Maravilhoso, não é mesmo? Eu sabia aí que o perispírito não era aí um vapor, mas não sabia que ele era mais importante do que o corpo físico. Incrível! Bom, quem quiser contribuir com o canal, seja membro. Isso ajudará na produção de mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!